Bom, Thiago Minhoca, sem mais delongas, né, já vamos partir aí para análise dessa derrota do Fortaleza lá em Porto Alegre, né, um jogo aí que o Fortaleza foi com o que tinha de melhor, né, acho que, pelo menos em relação ao time titular ali, acho que o Vojvoda foi com o mais próximo ali do que ele tinha, né, de força máxima. Um jogo que não começou muito bem, né, pro Fortaleza ali, até metade do primeiro tempo, né, o Inter foi melhor. Depois que o Inter marcou o gol, aí não sei se foi uma postura do Inter ou o Fortaleza que também tentou chegar mais ao ataque, aí conseguiu ali ficar mais no campo ofensivo, conseguiu ali no final do primeiro tempo, com a ajuda do goleiro Antony, o gol de empate, mas no segundo tempo também me pareceu ali um Fortaleza dando muito a bola para o adversário, ficando muito atrás da linha da bola, e aí o Inter, que queria mais, né? Tava ali querendo mais o seu gol, foi premiado, um gol polêmico, a gente também vai entrar na questão da arbitragem, mas fato é que o Fortaleza perdeu por 2-1, segunda derrota seguida, e aí vamos para a análise desse jogo, depois a gente entra nos detalhes. Então, primeiramente, boa noite, Fábio, o pessoal está acompanhando. Eu tinha falado depois do jogo do Botafogo, e aí, assim, eu sei que às vezes eu sou um pouco alvo, né, de alguns torcedores do Fortaleza, que eu sei que não é toda a torcida do Fortaleza. É porque, assim, há uma certa mentalidade de alguns torcedores de que o fato do Fortaleza ter batido na primeira colocação, isso era quase como se fosse o fim, ou se isso fosse algo estabelecido, a ponto de não se provar mais o próprio Fortaleza. Quem observou o Fortaleza no começo da temporada sabe que aquele time que estava jogando aquela bola no começo da temporada, a crítica de boa parte da torcida, acho que até as pessoas que me criticam hoje, por exemplo, quando eu faço apontamentos como esse, sabe que o Fortaleza jogava mal. O que foi que aconteceu daquele começo ruim para o time jogar muito bem, né, durante a Série A, e bem também na Sul-Americana, conquistar a Copa do Nordeste ali, crescendo ali no momento certo e tal. Então, o que é que fez o Fortaleza melhorar? Foi exatamente o Fortaleza trabalhar e ver aonde precisava corrigir. Isso eu tô deixando de aviso porque pode acontecer do Fortaleza cair de rendimento. Aliás, eu falava isso até mesmo ainda na sequência de vitórias, antes mesmo da primeira, de voltar a ter uma derrota, que foi no caso essa para o Botafogo. Então, o Fortaleza ele não muda o patamar de time que ele é pelo fato dele ser o primeiro colocado da Série A numa 23ª, foi a 23ª rodada, né? 24ª rodada, para ser mais exato, né? Que a 25ª foi quando ele perdeu a liderança e poderia voltar a subir se tivesse vencido hoje. Quando o Fortaleza vai enfrentar o Internacional, quando o Fortaleza vai enfrentar o Atlético Paranaense, não é pelo fato dessas equipes estarem abaixo que o Fortaleza vai lá e vai vencer. O Fortaleza teve dificuldades contra adversários até da parte mais abaixo da tabela. Porque o campeonato ele não está aqui para provar quem é melhor ou quem já conseguiu fazer algo a mais, não. Todo jogo é uma história. Por isso que eu sempre gostei da fala interna do Fortaleza. Mais até do que a do torcedor. A do torcedor, claro, o torcedor tem o direito de sonhar e vamos ser campeão e não tem para ninguém, e vamos ganhar do Botafogo, e vamos ganhar do Inter, ganhar do Atlético Paranaense e agora ninguém mais para a gente. Esse discurso o torcedor ele pode usar. A gente que trabalha de uma maneira mais racional e o clube, principalmente, por isso que eu acho que o Fortaleza, nesse ponto, é muito importante ter essa racionalidade. Foi muito difícil chegar até aqui. E vai ser muito difícil para se manter até aqui. Seja para você estar no G4, seja para você chegar na reta final ainda brigando por título. Então, isso é muito importante entender, porque, e aí eu volto a falar daquilo, até para entrar daqui a pouco no jogo. Eu já tinha alertado quando teve a confirmação do jogo do Inter, né? Esse jogo, nessa sequência, eu falei: essa vai ser a pior sequência que o Fortaleza vai ter até o final do ano. Vão ser 3 jogos fora de casa difíceis, contra o Botafogo, que o Fortaleza nunca tinha vencido na era Vojvoda, contra o Internacional, que o Fortaleza foi quebrar o tabu no ano passado, com um gol de pênalti do Galhardo, um jogo que o Fortaleza não teve tão bem, e ainda o Atlético Paranaense, que vai ser no próximo sábado, que é um jogo também que o Fortaleza nunca venceu, jogando lá, né, na Arena da Baixada, que hoje é Liga Arena. E ainda para somar, eu peguei um bloco de 4 jogos, né? Eu não tô contando jogos da Sul-Americana, que, queira ou não, também
deu um nível de dificuldade maior, né? Porque o Corinthians agora se tornou um time com mais peças de qualidade, né? Nesse final, nessa reta janela. Você sabe que o Corinthians, né, entre aspas, aí, se tornou na reta final, saindo contratando Deus e o mundo. E o quarto jogo que eu cito, eu estou pegando só brasileiro, é o jogo contra o Bahia. Eu acho que é um erro muito grave se você... Assim, eu estou falando isso para o torcedor. O torcedor achar que eu ganho na hora que eu quero. O Fortaleza, ele conseguiu vitórias emblemáticas na campanha até aqui, e vitórias difíceis, às vezes até sem jogar bem, lutando até o final. Porque erros que aconteceram, por exemplo, no jogo de hoje, aconteceram em outros jogos. Só que não houve dano naquele jogo. Não houve um gol sofrido. Até em jogos memoráveis, como o Fortaleza teve contra o Flamengo, fora de casa, contra o Palmeiras, jogando na Arena Castelão, foram jogos onde teve desenhos ali que poderia ter tomado um primeiro gol, né? Situações que poderiam ter acontecido. E o Fortaleza soube resistir nesse momento. E o futebol, Fábio, muitas vezes não tem a lógica, não. Às vezes você vai jogar bem, as coisas não vão resolver. É só olhar o jogo contra o Bahia, que aconteceu na Fonte Nova. O Fortaleza jogou melhor do que o Bahia. Não soube fazer, no bom jogo, gols. E eu estava citando hoje que quando o Fortaleza tomou o primeiro gol, primeiro, já era merecedor de tomar esse gol. Fortaleza jogou muito parecido o começo da partida do que tinha apresentado contra o Botafogo, onde só deixava, né, o adversário com a bola, só deixava, não tinha contra-ataque. Tinha tido ali uma escapada, que o Lucero já estava impedido, né? Que o goleiro do Inter acabou defendendo, o Antony. Então, o Fortaleza, nos primeiros minutos, eu falei, desse jeito, a gente vai ter o mesmo cenário do jogo do Botafogo. O Fortaleza vai ficar só nessa de só esperar, não ter contra-ataque, e cada vez mais o Inter vai ficar próximo do gol. Chegou a fazer um gol irregular, o jogador estava impedido. Aliás, os dois jogadores, né? Tanto o jogador que recebe o passe e que dá o passe, e o jogador que faz o gol, os dois estavam impedidos. Então, naquele contexto, eu falei, dessa maneira, o Fortaleza não vai conseguir projetar para esse torcedor que é mais otimista, de que tudo vai dar certo e que nada vai dar errado na cabeça dele, a maneira como o time estava jogando nesse primeiro minuto, até os 25 ali mais ou menos 25, quase 30, né? Do primeiro tempo, era um Fortaleza que estava à mercê do Inter. E aí, claro, por que eu estou frisando? Era um mau jogo do Fortaleza? Não era um bom jogo do Fortaleza, concordamos. Mas porque do outro lado tem uma equipe de qualidade. O Fortaleza vai enfrentar times de mais qualidade que não estão na frente do Fortaleza. Vai ter equipe de boa qualidade atrás. Vai ter equipe de boa qualidade que vai estar na zona de rebaixamento, vai ter equipe de boa qualidade que vai estar brigando ali para ficar numa parte de cima da tabela. O próprio Inter, por exemplo, é uma equipe que está buscando a Libertadores. Então, os jogos vão ser difíceis. Esse trio de meio de campo do Inter deu muito trabalho na marcação para o Fortaleza, muito trabalho. Então, Alan Patrick, acho que é Gabriel, né, o garoto lá, se eu não me engano, e o Tabata, por exemplo, a dinâmica de passe era muito rápida. O Fortaleza não conseguia marcar. E aí, meu amigo, muitas vezes você tem que fazer um jogo com a cabeça no lugar. Só que o Fortaleza, quando tinha a bola, o Fortaleza não conseguia passar 2, 3. Por isso que eu tenho citado isso desde o jogo contra o Rosário. Às vezes eu me repito demais, o pessoal até tira piada, né? Eu acho que a ausência do Rossetto é uma ausência. Eu nem estou dizendo que, se o Rossetto tivesse em campo, o Fortaleza não teria perdido. Mas o Rossetto é uma peça que tranquiliza o jogo para o Fortaleza. A bola chega no Rossetto, há paciência. E olha que hoje, sem o Pacheco, né, que era um dos titulares, você até citou, né, assim, o máximo que o Fortaleza tinha para colocar hoje em campo, né? Não teve o Pacheco, que a gente considera como titular, não tinha o Cardona, que também hoje é considerado um titular, e o Kusevich, que até estava no banco, né? Ele estava ontem no banco lá no jogo contra o Chile, né? Ele viajou, mas acabou não sendo utilizado, até porque também foi pouco tempo para chegar e já jogar. Então, nesse sentido, o Fortaleza tinha um jogo muito difícil, muito difícil. O torcedor que olhou para esse jogo e achava que era um jogo tranquilo, não estava analisando nem a recuperação do Inter e nem como o Fortaleza vinha tendo uma certa queda de rendimento em alguns outros jogos. Esse período de 10, 11 dias, Fábio, era importante para recuperar atletas, como foi o caso do Marinho, como foi o caso do Caleb. Então, a formação que ele colocou em campo hoje, Vojvoda, para mim, de maneira coerente. Era o time que eu colocaria. Embora, cabe destacar, alguns jogadores, principalmente nesses primeiros minutos, Fábio, estavam abaixo como estavam apresentando em outros jogos. O Lucero não estava bem, o Pochettino não estava bem, o Breno muito mal, Pikachu é um jogador que aparece mais para decidir, geralmente não aparece muito
muito assim, né? O Hércules também sem muita facilidade. Então, com essa dificuldade, você tomava o primeiro gol e só após tomar o primeiro gol é que o Fortaleza mostrou o time que é. O Fortaleza não precisa só fazer esses primeiros minutos que fez contra o Internacional, que fez basicamente os 90 minutos contra o Botafogo. Dá para, em alguns momentos, resistir dessa maneira, mas vai ficar mais difícil de vencer se você jogar dessa maneira. Tanto que quando o time melhora a partir dos 30 minutos, Fortaleza, principalmente com o Tinga, eu sei que deve ter muita gente que com raiva do Tinga e tudo mais, mas o Tinga hoje foi uma peça fundamental na criação, porque no meio de campo, com Sacha e principalmente com o Hércules, que não são jogadores de muita lucidez para criar, o Tinga foi essa peça hoje. A qualidade, muitas vezes, para criar. E o próprio Tite também, outro jogador, eu mesmo critico muito o Tite muitas vezes, ajudou muito, encontrou passes ali na defesa, ele pelo menos no primeiro tempo, ele encontrou um passe muito bem ali, acho que não sei se foi para o Pochettino ou foi para o Lucero, ou Breno, enfim. Uma jogada muito bem tramada que o Fortaleza já melhorava ali no final do primeiro tempo, a ponto já de empatar. Tanto que teria saído um golaço do Sacha, numa jogada muito bem trabalhada, exatamente com o Tinga, fazendo a jogada com o Pochettino, e o Tinga, quando faz ali o cruzamento, né, um passe impecável do Tinga, por uma finalização ali que caprichosamente a bola sai rodando e vai para fora, acaba não saindo o gol do empate. Seria um golaço, né? Seria de fato um golaço do Sacha se empata. Mas aí não demora muito tempo, vem a jogada do empate. Uma bola alçada na área, onde você bem lembrou. O Antony sai todo estabanado ali, o Tite não tem nada a ver com isso, foi lá, aproveitou e acabou empatando o jogo de maneira merecida. Porque, claro, o Inter começou melhor. O Inter, de fato, era a melhor equipe ali nos primeiros... Em boa parte do primeiro tempo, o Inter foi melhor. Mas o Fortaleza, ele já no segundo tempo, já era merecedor desse empate por retratar já chances claras de gol, como essa que estava falando do Sacha anteriormente, outras chances de chute de fora da área, algumas jogadas mais bem trabalhadas. Era um Fortaleza, não era um Fortaleza na doida buscando empate, era um Fortaleza consciente dentro de campo. E eu gostei disso no final do primeiro tempo. Eu estava criticando isso na rádio, no começo do jogo, mas elogiei a maneira como o time terminou o primeiro tempo e que não poderia fazer no segundo tempo, Fábio, o mesmo erro do começo do primeiro tempo, que é vou só jogar, me fechando para jogar no contra-ataque. E acho até que no começo do segundo tempo, a lógica foi muito de lá e cá. Não era só o Inter com a bola e o Fortaleza recuado. Não, o Fortaleza teve algumas jogadas de ataque. A grande questão é porque estava atacando, tinha uma jogada a mais, mas teve algumas boas possibilidades, teve algumas boas bolas paradas, né, e tudo mais. Só, e aí é que eu acho que vem o principal, assim, para mim há dois componentes para a derrota de hoje. Daqui a pouco a gente fala da arbitragem, que para mim é um dos componentes, mas para mim o componente principal para a derrota de hoje passa pelo Vojvoda. Por mais que não houvesse, e eu já estou dando aqui um spoiler, né? Eu acho que foi um erro de arbitragem. O Fortaleza talvez não teria ganhado esse jogo por conta do Vojvoda. O Vojvoda, quando chegou um momento do jogo, eu falei isso aos 14 mais ou menos, eu falei, ó, o Breno não está bem, o Breno não está produzindo o jogo, o Breno não está finalizando essa bola, o Breno não está sendo uma peça útil dentro de campo. Precisa trazer um jogador que consiga mudar esse panorama, e esse nome certamente é o Moisés. O Pikachu está amarelado, acho até que o Pikachu vinha fazendo um segundo tempo até melhor. Mas é bom tirar, que está meio pilhado, o Tinga também já estava amarelado, mas eu estava gostando do jogo do Tinga. Então, quando ele chegou naquele momento, que aí eu acho que é quando ele começa a desperdiçar o jogo, o Vojvoda, na hora que ele vai trocar, ele saca o Pochettino, que estava mais cansado, e saca o próprio Breno, que estava realmente muito mal no jogo. Só que ele coloca o Martínez, que não, assim, eu gosto do Martínez, certo? Mas eu não acho que seria um jogador para mudar totalmente a cara da partida. Eu acho que deveria, eu não sei quanto tempo foi dado ali para o Caleb entrar, mas se era para colocar mais um jogador com essa característica, eu até entendo que, já que o Caleb vai ter poucos minutos, eu vou colocar aqui como se fosse 3 volantes e o Martínez vai jogar mais adiantado, até porque tem essa característica também. Mas eu teria feito diferente. Eu não teria colocado, por exemplo, eu teria colocado até empurrado mais o Hércules à frente e o Martínez recuado mais, para dar uma qualidade de saída de bola melhor e ter o Hércules para ganhar na força, ganhar ali na frente algumas disputas. E a mais absurda de todas, que é colocar o Machuca. Assim, a não ser que o Machuca, nesses 10 dias, tenha feito, ao longo dos treinamentos, tantos gols a ponto de mudar a lógica hierárquica de qualidade, né, da temporada, porque
O Machuca não fez até agora nada para que você, tipo, tá aí. Tô precisando de alguém para tentar mudar o panorama da partida, eu vou trazer o Machuca. Se essa foi a leitura da comissão técnica, e o Vojvoda e os dois auxiliares, né, o Gaston e o Naruel, foi um grande erro do Fortaleza para não aproveitar o jogo de hoje. Porque o jogo... tinha opções, né? Tinha muitas opções na frente. Né? O Inter estava com algumas baixas no elenco, né? Tipo, não tinha Borré, não tinha Valência, não tinha o Rocher, e o jogo começou a ficar, e o Inter ia, e o Inter ia, e o Inter ia. Uma hora, essa conta ia cobrar. Quando bateu 36, eu comecei até a falar de maneira mais incisiva, né, na rádio. Eu falei, olha, 36 minutos, um banco onde você tem Caleb, que você tem Kaiser, que você tem Moisés, que você tem Marinho, e você não vai utilizar essas peças. Jogadores que podem resolver o seu jogo. Então, assim, o Vojvoda colocou o Fortaleza no risco mesmo de perder esse jogo. Então, o jogo estava se desenhando para um contexto onde o empate estava até de bom tamanho. Eu até cheguei a falar isso antes. Teve alguns torcedores. A entrada do Martínez no lugar do Pochettino não passou a sensação que queria um empate, o Fortaleza estava satisfeito? É por isso que eu estou falando assim, eu não sei qual foi o período de tempo que deram para que o Caleb jogasse. Porque na lógica, se sai o Pochettino é para entrar o Caleb. Se tinha muito tempo para jogar e o Caleb talvez não tivesse tanto tempo para desempenhar em alto nível, beleza, eu entendo que o Martínez era para ter entrado. Eu só não colocaria o Martínez mais adiantado. Eu teria colocado o Martínez mais como segundo homem e ter colocado o Hércules mais à frente. Mas essa é uma que também não foi um erro grosseiro do Vojvoda, não. O erro grosseiro na minha avaliação foi apostar no Machuca. O Machuca é um jogador que eu até já defendi lá no começo da temporada, que eu até acho que vai ser um jogador importante. Ele não se comprovou para isso. E não são os treinamentos apenas, tudo bem que ele pode ter treinado, claro, né? O Vojvoda conhece muito mais o elenco do que eu, mas não dá para abdicar de um jogador que resolve partidas como o Marinho, resolve partidas como o Moisés, e esses jogadores estarem preteridos a um jogador que não resolve partida. E muitas vezes não resolve a partida. Então, eu acho que o resultado também, né? Eu acho que nos últimos jogos eu não lembro do Machuca ter sequer entrado. Não, exato. Assim, é por isso que eu tô dizendo assim, a não ser que nesse período de 10 dias o Machuca simplesmente começou a deitar nos treinos assim, todo mundo, meu Deus do céu. No próximo jogo ele tem que entrar, né? No próximo jogo ele tem que entrar. Mas uma coisa é treino, né? Uma coisa é quando o cara realmente sabe que dentro de campo o cara tem que resolver. E nos momentos chaves, quem resolveu foi muito mais o Moisés, até mesmo o Marinho. Você tem que ter muita quantidade de gols. O Marinho resolve muito mais do que o Machuca, mas muito mais do que o Machuca. Então, assim, eu acho que o Vojvoda leu errado, que era algo que há muito tempo eu não via. Quando o Vojvoda cometeu falhas em outros jogos, que boa parte foi no começo da temporada, era nesse erro de leitura, o time da troca. Se você olha os jogos contra o Criciúma, os jogos contra o Cruzeiro, o Fortaleza naquele contexto, mesmo... É porque o do Criciúma ele estava perdendo. O do Cruzeiro, por exemplo, eu acho que estava 1-1 o jogo. Ele estava 1-1, quando ele coloca o Kevin e já tira o Pedro Augusto. Lê o que está acontecendo dentro de campo. Nesse jogo de hoje, o Vojvoda não leu o que está acontecendo dentro de campo. Era o Inter. Parece que na cabeça ali do Vojvoda, da comissão técnica, pensou, não tem perigo de dar problema, não. E cada vez o Inter tinha um escanteio a mais, uma bola parada. Tanto que teve uma bola na trave do Alan Patrick ali. Antes mesmo da falta, eu falei assim, olha, essa é uma falta que a gente está diante de um especialista na bola parada. E a bola quase entrou. Já era um sinal, assim, muito claro que precisava de mudança. E quando ele chamou só o Caleb, porque antes mesmo de sair o gol, só o Caleb tinha sido chamado. Eu falei, velho, ele vai fazer o quê? Uma troca de tirar um volante, possivelmente ali o Hércules, descer o Martínez para ser volante e colocar o Caleb. Não acho que isso vai ser suficiente. Você precisa ter jogador que possa resolver o jogo. Né? O Lucero praticamente pouco municiado, né? Até ajudou saindo da área algumas vezes, mas isso eu acho que foi o maior pecado do jogo hoje. Assim, é porque para mim tá meio a meio, né? Que é o que a gente vai falar daqui a pouco da arbitragem. Isso. Então, eu acho que o Fortaleza se colocou em risco nesse jogo, desnecessariamente por um erro de leitura da comissão técnica. Eu acho que foi um grande erro hoje que o Vojvoda acabou cometendo de tantos outros jogos lá no começo da temporada que ele também não sabia ler o que estava acontecendo dentro de campo. É o time crescendo e ele segurando. Eu falei, velho, vai precisar tomar o gol para mudar? E foi isso que aconteceu. A jogada, e aí já pode entrar no lance, né? Uma jogada de escanteio
que eu, no ao vivo, honestamente, eu fiquei com a impressão já de falta no ao vivo. Na minha avaliação, o Brits já tinha sofrido a falta ali, antes de passar replay, antes da bola sequer entrar. Quando dá a sequência da jogada, sai o gol, aí vem o replay, e no replay, para mim, fica claro, até o Marcelo Paes chegou já a colocar nas suas redes sociais, que ele fala em 3 faltas, né? Que o jogador puxa, empurra e ainda monta em cima ali do Brits. A primeira, que é o puxão, eu acho que é uma disputa de espaço. Essa eu até relevo, certo? A segunda eu acho passível, agora a terceira eu acho absurda não dar. Eu acho um absurdo não ter dado um lance onde o jogador impede o Brits de sequer estar disputando um espaço ali ou para tentar evitar de uma possibilidade de gol. Então eu acho que ali foi um erro grave do árbitro principal, que estava até em cima da jogada, e mais ainda do VAR, que tinha todo o recurso ali para fazer a verificação e anular o gol que de fato aconteceu. Claro, o árbitro já tinha uma tendência de deixar o jogo rolar, mas ali era um lance de gol. É diferente quando você está deixando o lance rolar com a bola lá no meio de campo, ali na entrada da área, ok. Agora, na hora do gol, se checa o gol. Sempre se checa o gol. E, para mim, na checagem, havia espaço para anular. E algo que eu já tinha falado, e eu quero ressaltar isso. Então, assim, já dei minha opinião, não sei, Fábio, se você quer dar a sua opinião também, se você considerou o lance claramente falta. Porque eu achei bem claro a falta, assim, acho que nem contestação há. Não, também acho que foi falta. Foi falta. Pois é. Mas, enfim, é porque só para não ficar aqui só no monólogo, né? Para ter uma outra opinião. Mas o que eu ia falar, assim, já era um alerta que eu dizia antes mesmo, quando isso acontecesse. Eu frisei muito para o Fortaleza, foi antes do jogo contra o Corinthians. Foi na vitória sobre o Bragantino. O Fortaleza ficou líder na rodada do sábado, no domingo perdeu a liderança porque o Botafogo acabou vencendo. E eu fiz um alerta naquele raio-x pós-rodada, que o Fortaleza tinha que ter muito cuidado com essa coisa da liderança, de não noiar. É óbvio que iria acontecer, até o final do campeonato, um erro de arbitragem contra o Fortaleza. Assim como pode acontecer, eu não tenho certeza, pode acontecer um outro erro de arbitragem, seja a favor, seja contra, entendeu? Já aconteceram erros mais absurdos. Aliás, a gente teve, né, o do Vasco e Fluminense, por exemplo, a mão do Verratti, né, que, enfim, não tinha uma imagem clara. O absurdo do Fluminense e São Paulo, né, que estão querendo, assim, que foi muito mais grave do que esse do Fortaleza. E eu tinha ressaltado naquele dia, o Fortaleza não pode desparafusar, não pode noiar. Então, quando o Marinho, que já tinha falado isso no jogo contra o Botafogo, pegou uma imagem errada de um outro jogo do Botafogo, que o Igor Jesus de fato toca com o braço, começou a criar a narrativa errada, a noia errada. Se você começar a pilhar de que, não vão deixar o Fortaleza ser campeão, numa dessa, a gente tem o caso claro do ano passado do Botafogo, que simplesmente surtou, não querem deixar o Botafogo ser campeão e o Botafogo simplesmente saiu perdendo para todo mundo, porque desaprendeu até se preocupar com o óbvio, que era o quê? Jogar bola. Então, por isso que eu vou dividir hoje essa derrota. O lado bom é assim, que o Fortaleza, assim, o Vojvoda não tem histórico de ficar chorando por arbitragem. Sim, né? perfeito. Então, acho embora o Marcelo Paes tenha colocado nas suas redes sociais, e eu espero muito que o Fortaleza, no caso o Marcelo Paes, tenha usado isso muito mais para tentar aliviar uma raiva do torcedor, né, no pós-jogo, que é natural que o torcedor tá muito irritado com isso. Acho que é aquilo que todo dirigente faz, né? Tipo, você é prejudicado, sim, você reclama para no próximo jogo, na dúvida, o árbitro lembrar, ó. Não, perfeito. E nisso aí eu acho que faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Até todo mundo faz, né? Quando é beneficiado, se cala. Não fala, entendeu? Quando o Fortaleza é beneficiado. O jogo contra o América de Natal, que eu sempre cito aqui, a galera só lembra desse jogo, mas, velho, naquele jogo o Fortaleza foi beneficiado. Naquele jogo o Marinho simulou uma falta, não tinha VAR, e o Fortaleza foi e ganhou o jogo também por conta daquilo. Agora, por isso que eu tô falando de não noiar com isso. O Fortaleza tem que ir no jogo a jogo. Aconteceu um erro de arbitragem nesse jogo? Aconteceu. Assim como outras equipes, o Botafogo pode ser prejudicado, o Palmeiras pode ser prejudicado. A tendência é que tenha mais erros a favor contra o Fortaleza? A tendência é essa. A tendência é essa, gente. Então, o Fortaleza tem que tentar fazer o máximo. Hoje, para mim, a derrota, metade dela está na conta da arbitragem, metade dela está na comissão técnica. Porque o Fortaleza só proporcionou essa jogada na reta final
porque ele já estava nas cordas e o Vojvoda não fez o time melhorar tendo peças de qualidade no banco. Então, eu acho que esse é um ponto principal. É sair desse jogo, obviamente, reclamando de um lance que poderia ter sido anulado, mas zera de novo o jogo do Atlético Paranaense já tentar fazer algo melhor. Porque será um jogo difícil. Aliás, o Atlético Paranaense, como é que tá? Tá ganhando ainda do... Tá 2-1. 2-1. Meu pai tava falando aqui, ó, tá jogando o jogo contra o Vasco. Pode até ser que eles dêem uma segurada, porque eles vão enfrentar o Racing na próxima terça-feira, e o Fortaleza também deve segurar alguns atletas, pensando no jogo contra o Corinthians na próxima terça. Mas vai ser um jogo difícil. Vai ser um jogo muito difícil. Então, nada de ficar pilhado. Se vier um terceiro jogo sem ganhar, nada de espirocar, como a galera fala, né? Começar a ficar maluco da cabeça. O campeonato do Fortaleza até aqui é um campeonato absurdo. Ele não pode, e a primeira coisa que o Fortaleza não pode perder até aqui. O Fortaleza pode perder o título, mas ele não pode perder a vaga da Libertadores. Ele não pode perder a vaga da Libertadores. E, se possível, não perder a vaga direta na fase de grupo da Libertadores, que foi o que aconteceu com o Botafogo. O Botafogo tinha uma distância tão grande, tão folgada, que foi bater na pré-Libertadores. Entendeu? E aí isso aumenta calendário e tudo mais. Então, é muito importante sair desse jogo entendendo que o Fortaleza foi prejudicado, mas que o Fortaleza também permitiu que esse jogo não fosse melhor, também por erros que acabou cometendo e que precisam ser resolvidos daqui para frente, né? Já que o Fortaleza tem condições, tem time ainda de fazer uma campanha de Libertadores, de fase de grupos, e a depender do contexto, se chegar na reta final ali, quem sabe ainda brigar pelo título. Muito bem, o Remo Carvalho lhe desafia, Thiago Minhoca, a achar um jogo onde o Fortaleza foi favorecido contra o G12. Cara, você recorda? Porque assim, Remo, seria assim, honestamente mesmo, assim, e não é zoeira, assim. Se a gente for elencar, a gente vai talvez lembrar. Pronto, lembrei. O jogo contra São Paulo, por exemplo. No jogo contra São Paulo, teve um lance. Não estou lembrado. Foi no jogo na Arena Castelão. Olha só, esse lance aqui era lance para cartão amarelo, se eu não me engano. Não estou lembrado, não sei se foi o Brits, não sei se foi o Kusevich. E a arbitragem não deu, assim. Claro, era um lance de amarelo ali, entendeu? Mas aí eu não sei se estava pendurado, não tô lembrado, não, assim. É claro, nesse caso aqui é um lance na reta final. Então, agora a gente tenta comparar, mas, cara, se a gente for elencar toda a história do clube, de todos os clubes, seja do Botafogo da Paraíba, seja, do Brasiliense, todas as equipes já tiveram benefício. Por isso que eu falei, não é olhar só para esse jogo e dizer assim, olha, estão, a partir desse momento, estão tentando impedir de todas as maneiras que o Fortaleza... No dia que tiver um indício, no dia que, se isso acontecer, por exemplo, faltam 13 jogos, né? Se isso acontecer em 5 jogos até o final do campeonato, estou falando erros crassos, como esse de hoje, certo? Erros, não é erro de amarelo, assim, erros crassos como o de hoje. Se for erros desse tipo, a gente pode usar, tipo assim, tá aparecendo. A gente não pode afirmar, porque também não é maluco aqui de sair afirmando as coisas, porque senão aí, né, qualquer um começa a usar a sua narrativa. Mas acontece também. A maioria das vezes é prejudicado contra o G12. Assim como na maioria das vezes na Copa do Nordeste é beneficiado. No Campeonato Cearense é beneficiado. Então acontece, a arbitragem é ruim, e na minha avaliação hoje a arbitragem foi ruim, que também determinou essa derrota. O Márcio Colorado fala que teve um lance do Tinga, que foi pênalti para o Inter. Não. Disso vocês não falam, né? Não. Isso Qual aí... foi esse lance? Não, esse lance aí que ele alega é o lance que o Tinga ele dá o carrinho para evitar, e na hora que ele vai apoiar a mão, ele bate na bola. Ele não fez um movimento adicional de uma ação, de uma finalização para ganhar. A bola bate na mão, isso aí eu não tenho dúvida. Mas não é uma mão deliberada ou uma mão, digamos, para ganhar o espaço. A bola bate na mão do Tinga, mas é o Tinga de maneira acidental. Quando vai apoiar o braço, a bola resvala. O braço resvala na mão. Esse lance não é por isso que, assim, o Márcio, que deve ser torcedor do Inter, né, assim, é não viajar na maionese. Às vezes tem muito torcedor que viaja, Fortaleza, do Ceará, do Sport, não viaja na maionese de lances que não é lance para pênalti e tal. Assim, nessa lógica, e aí falo até pro Márcio Colorado aí, se é um Grenal e o jogador do teu time vai apoiar ali no gramado e bate sem querer na bola, obviamente você não vai querer que marque o pênalti nesse lance. Então, esse não é lance de maneira nenhuma, e por isso que o VAR também não chamou. Então,
esse lance especificamente do Tinga não era lance para penalidade de maneira nenhuma. Bom, mas entre os pesos, qual você mais... Assim, além, a gente não falou disso, mas teve a expulsão, né, do Brits, que acabou também terminando com as chances, né? Com um a menos também ficou basicamente inviável ali aí o realmente, empate, o né? 2-1 já na reta final do jogo, o Fortaleza ainda tentou, mas era ali difícil, né? Porque já era na reta final. Foi exagerada, o Brits também reclamou demais, né? O Brits também podia ter o dado Brits uma reclama demais, maneirada, né? Na verdade, ele Muito é na muito de cintura. reclamar. O Brits até teve um lance anterior que eu acho que ele também correu um risco seríssimo, foi uma disputa que o jogador dá uma chegada nele, mas ele levanta a perna também. Eu já venho falando, eu gosto muito do Brits, é um zagueiro que eu gosto pra caramba, mas é um jogador que é destemperado, né? Assim, toda vez que acontecer isso, tem que ser falado com o Brits. E eu gostei muito, e aí eu quero até ressaltar um ponto, eu gostei da partida dele, gostei muito da postura dele pós-jogo. Eu sei que o torcedor, nesse momento, ele quer o quê? Ele quer e não sei o quê, e arbitragem, acaba a CBF, enfim, ele quer usar esse discurso. Mas o Tinga, para mim, foi o cara mais sensato pós-jogo. Ele falou que o Arthur, por exemplo, pediu desculpa para ele, porque o Tinga, por exemplo, tomou um amarelo, Fábio, sem sequer ter tocado no jogador do Inter. Ele nem sequer tocou. Isso. Quem fez a falta foi o Sacha. Era o Sacha que era para ter tomado o cartão. E o Tinga tomou um cartão assim, e nem o VAR corrigir, né? Porque às vezes o VAR tá lá para isso, né? Opa, deu cartão pro jogador errado. Assim, então, assim, o VAR deveria ter chamado ali para dizer: olha, o Tinga sequer tocou no jogador, pô, entendeu? Não é só no vermelho, não, Minhoca, que tem que chamar para corrigir? Não, quando tem cartão errado, quando você dá o amarelo cartão pro também. jogador errado. Por exemplo, você faz a falta e o juiz vai lá e dá cartão para mim. Aí o VAR pode ir lá dizendo: ó, a falta não foi do Fábio, foi do Minhoca. Então, tá. O VAR também auxilia para cartão para o jogador errado, né? Não sei também se o VAR considerou que o Arthur realmente estava dando. Mas assim, é tão absurdo que o Tinga nem sequer tocou no jogador do Inter. Assim, então, foi absurdo completo. E isso meio que também condicionou o próprio jogo do Tinga, e o Tinga falou isso de maneira muito simples e ainda chegou a ressaltar que ele até falou: para mim foi um erro gravíssimo, né? Ele até fala assim: foi um erro, foi falta na jogada. Mas é isso, ele até falou que estava deixando o contato rolar e tudo mais. Então, o Tinga, para mim, foi muito coerente nesse aspecto. Não é simplesmente, né, virar porra louca agora e simplesmente sair detonando todo mundo, porque isso mostra sinal de medo, de fragilidade. Por isso que eu estava citando o Botafogo do ano passado. O Botafogo do ano passado, ele teve medo de perder o que ele estava ali, estava nas mãos dele, que era o título do ano passado. O Fortaleza não é uma equipe medrosa. E como você bem falou, o Vojvoda, o próprio Marcelo Paes, né? E eu acho que parte do elenco, acho que o Marinho tem que ter uma conversa com ele dessa coisa do contra o Nordeste. Meu amigo, às vezes é sim contra o Nordeste. Mas vamos com calma, né? Vamos as coisas na medida certa, fazendo a reclamação, mas sem criar uma narrativa muito além, para também não parecer muito do coitadismo e tudo mais, aquela coisa, porque também não acho que é para se fazer tanto. Eu acho que cabe a reclamação, cabe ali, né, tentar ver o que é que foi falado no VAR. Esse problema do Fluminense e do São Paulo, por exemplo, a gente descobriu depois, bem depois, que tem ali um erro de direito, a ponto de possivelmente anular a partida, né? Será que isso aconteceu nesse lance do Fortaleza e do Inter? Enfim, aparentemente não, porque acho que o VAR interpretou como lance normal também. E aí, queira ou não, o árbitro pode também interpretar errado, né? Então, nesse caso, não caberia isso. Então, de toda forma, eu acho que o Fortaleza só não pode entrar nessa noia do contra tudo, contra todos, e só a gente é prejudicado, e papapá, papapá. Muito bem, o Fortaleza que, com a derrota, né, se manteve na segunda colocação, mas está em aberto, né, Minhoca? Sobre o título, 2 pontos do Botafogo, a vantagem ali do G4 para o quinto colocado, o Cruzeiro, que também tem o mesmo número de jogos, é 7 pontos. A situação ainda é tranquila, né? Em relação a G4, dá para dizer que não há motivos para pânico, mas há motivos para alerta? Há motivos para alerta porque os jogos que o Fortaleza tem nesse exato momento são jogos de adversários que podem atrapalhar isso. O Inter, no momento, que vem numa recuperação, ele conseguiu vencer o Cruzeiro, conseguiu empatar com o Cruzeiro fora e ganha do Fortaleza agora. Ele está ainda com 2 jogos a menos, se eu não me engano, né? Ou é 3, acho que é 2 jogos a menos. Esses 2 jogos a menos pode fazer o Inter se aproximar. Isso. Mesmo com essa diferença,
o Inter pode começar a ser aquele Inter que a gente imaginava no começo do campeonato, Fábio. O que é que a gente projetava para o Inter? Não, o Inter esse ano montou uma equipe para brigar para título. Se por acaso o Inter, nessa reta final, somar 30 pontos, o Inter está muito... Eu estou botando 30 pontos assim, porque é uma campanha absurda, viu? Mas assim, se fizer 28, 20... É assim, o Inter é capaz, o Inter tem um elenco de qualidade, né? Então, assim, o jogo contra o Atlético Paranaense, né, que nesse exato momento está indo para disputa de pênaltis, né? A depender do contexto, o Atlético Paranaense ganhar é outro que está lá se aproximando. Fortaleza tem que tentar voltar a pontuar de novo. Eu sei que o torcedor quer vitória, mas às vezes não vai dar para vencer. Hoje era um jogo, tipo assim, o jogo tá difícil na reta final. Eu vou tentar ganhar. Se eu não ganhar, não perde o jogo. Não perde o jogo. Porque administrar a derrota é bem mais difícil. É bem mais difícil. Então, nesse contexto, eu vejo que esse momento para o Fortaleza, né? Essa sequência, ela é muito importante para não deixar aproximar, porque é uma galera que está todo mundo visando segurança, que é o Inter, que é o Atlético Paranaense e é o Bahia. Certo? Os próximos 3 jogos, os próximos 2 jogos do Fortaleza são 2 adversários, para depois você pegar o Cuiabá, que é o adversário, na teoria, né? Mais tranquilo, porque o Fortaleza nunca ganhou do Cuiabá, joga na Arena Castelão pela Série A. Então, é um momento muito delicado para entender. Tipo, ó, vai ter jogo que a gente vai jogar bem, vai perder e faz parte. Mas é já tentar dar respostas imediatas. Não dá para ficar adiando ou cada vez mais entrando na espiral negativa e ficar justificando é isso, é a Sul-Americana que está atrapalhando, é um racha no elenco. Eu alertei isso bem antes para não chegar nesse momento e vir com o discurso pronto, né? Eu acho que eu estava com você no jogo contra o Corinthians, né? Você estava fazendo comigo, se eu não me engano, aqui a análise do jogo do Corinthians. E teve um rapaz que perguntou aqui no chat, falou assim, Minhoca, você está achando que o problema do Fortaleza é cansaço? E eu não acho que era cansaço naquele momento. Não era cansaço. O futebol do Fortaleza realmente já não está tão melhor como já foi. A gente já viu esse teto do Fortaleza. Estou falando teto de atuação, não estou falando teto de pontuação, não. Teto de atuação. Esse teto agora caiu de novo. E é tentar. O Fortaleza conseguiu, mesmo caindo essa performance, ganhar jogos. E dá para ganhar alguns jogos assim também. Então, na minha concepção, é tentar melhorar o desempenho, evitar perder de imediato, e, se possível, ganhar. Se possível, porque não vai ter jogo fácil. Se possível, ganhar os próximos jogos que o Fortaleza tem, mas evitar perder. Não ter 3 derrotas seguidas, 4 derrotas seguidas, que aí é onde começa a entrar o problema, tipo, olha, né, não era essa equipe toda e tal, e eu acho que não é isso. Eu acho que aí pode ser outros fatores que pode estar afetando. O Fortaleza tem que tomar cuidado também, né, para não ser vítima do seu próprio desempenho, né, porque o time chegou à liderança, né, e pode parecer que talvez um distanciamento dessa liderança pode se tornar algo ruim e que o mental da equipe seja prejudicado por isso. É um e negócio outro fator... Não, pode terminar. Não, um negócio que o Fortaleza tem que tomar cuidado, né, assim, porque ele bateu na liderança, ok, mas enfim, não se esperava que talvez ele realmente não conseguisse manter, né? Tem times aí com mais elenco, enfim, com logística mais tranquilo. Assim, o grande problema para o Fortaleza não deixar se abater, né, por uma possível... hoje ainda disputa o título, mas ele pode, daqui 2 rodadas, enfim, tem jogos da Copa Sul-Americana ali também no meio, pode dar uma distanciada grande, né? E isso não abater o time, né? O grande problema do Fortaleza é porque faltava muito campeonato. Ainda falta muito campeonato. Claro que o otimista vai dizer, falta muito campeonato a ponto da gente ainda brigar para título. Claro que sim, pô, tá em segundo colocado. Mas é uma disputa dificílima. É um Palmeiras com atenção dedicada exclusiva. O Fortaleza vai segurar o time contra o Atlético Paranaense e possivelmente contra o Bahia. O Palmeiras vai jogar a vera todos os jogos. Todos os jogos. Quem está disponível, o melhor Palmeiras possível, vai jogar todo o jogo. O Botafogo vai dividir uma atenção ali com a Libertadores. O Botafogo contratou mais de 300 milhões. É uma disputa insana, velho, entendeu? Então é por isso que eu falei assim, não noiar. O fato de você sair da briga pelo título, se caso acontecer, eu tô botando um se aqui, se caso acontecer, não é para, tá vendo, era para ter contratado mais, era para ter contratado a camisa 9. O Fortaleza tem que conquistar as coisas da maneira como construiu até aqui.
Fábio, quando o Fortaleza bateu o quarto lugar em 2021, foi um grande feito aquilo ali. Mas o torcedor sabia que, tipo, cara, quando é que vai ser a próxima vez que isso vai acontecer? 3 anos depois isso está acontecendo da maneira mais natural do mundo. Mais natural do mundo. Então, todo ano o Fortaleza tem que ir se fortalecendo. Como ele vem se fortalecendo, até utilizando aí a expressão do Fortaleza. É assim que você consegue ser grande, né? E eu vou pegar, e aí eu vou até citar aqui o adversário do Fortaleza na próxima terça-feira, né? Que é o Corinthians. Uma fala que eu sempre cito isso, né? Que o Citadinho... O time da máfia, hein? Nos acréscimos fez o terceiro gol contra o Juventude. Eu sempre ressaltei isso sobre o Corinthians, né? O Corinthians é uma equipe que faz tudo errado, mas que dá tudo certo. Nos últimos anos bateu final de Copa do Brasil, bateu semifinal de Sul-Americana, semifinal de Copa do Brasil também, e fazendo tudo errado, e gastando arroz e tudo mais. Esse jogo contra o Corinthians vai ser um jogo difícil, não só porque está mais qualificado a equipe, porque o Corinthians é uma equipe que já tem lastro, entendeu? Pode fazer o jogo pior possível, mas tem lastro para conseguir fazer algo a mais. O Corinthians é assim. O Fortaleza, ele está nessa construção. Então, muitas vezes, você vai ver equipes que nem têm, assim, uma organização tão quanto o Fortaleza tem hoje, mas que consegue fazer porque, enfim, aquelas coisas de prática que a gente fala do futebol. É camisa. Eu sempre achei que o Corinthians é o time do pacto. O pessoal até aqui no nosso chat, né, aqui do nosso grupo do WhatsApp, assim, o Minhoca tem razão sobre o Corinthians. É isso. O Corinthians é uma equipe que é difícil de morrer. Para você matar, e o Corinthians e o Fortaleza fez isso ano passado na semifinal, assim, é digno de aplauso. Então, terça-feira, e é bom lembrar, né? Eu falei que essa sequência é difícil e ainda vai ter o Corinthians nesse meio. Então, assim, por isso que eu falei, momento delicado, pode acontecer do Fortaleza passar alguns jogos sem ganhar, pode ter uma desclassificação, mas vai priorizar a Sul-Americana, né, Minhoca? Claro que tem aquele do Vojvoda que todo mundo é titular, né? Mas assim, na hora da escolha ali... O Kaiser deve jogar contra o Atlético Paranaense, o Kaiser deve jogar contra o Bahia, né? Assim, se eu fosse palpitar agora, eu acho que seria isso. E claro, também depende muito do primeiro jogo, porque o primeiro jogo é na Arena Castelão contra o Corinthians. Se o Fortaleza faz um bom resultado, dá para pensar colocar um time mais forte contra o Bahia. Se fizer um placar mínimo ou não ganhar a partida, aí eu acho que é capaz de realmente ser o time titular nem entrar em campo realmente contra o Bahia no final de semana seguinte. Muito bem. Prioridade a Sul-Americana, né? Tem jogos complicados aí no Campeonato Brasileiro. E eu acho que ainda tem a questão de decidir fora, né? Acho que é algo que o Fortaleza também não é uma boa, né? Até logisticamente seria até melhor o primeiro ser em São Paulo, né? Vai estar em Curitiba, né? Agora no final de semana já ia para São Paulo. O Fortaleza ele está fazendo 3 fretamentos, né? Fez um fretamento diretamente para o Rio Grande do Sul, porque o aeroporto lá não está funcionando 100%, né? Foi para Canoas e de Canoas foi para Porto Alegre e vai fretar agora do Rio Grande do Sul para Curitiba e depois de Curitiba para Fortaleza também fretado. Tem que fazer esse investimento e, enfim, por mais que é aquela coisa, tem torcedor que é daquele jeito, né, Fábio? Assim, não ganhou, faz os caras voltar de comercial, voltar de ônibus, Guanabara. E não é assim, né? Futebol não é feito dessa maneira, é com profissionalismo e certamente o Fortaleza tem que fazer isso, seja perdendo, seja ganhando, seja, enfim, não pode estar condicionado uma organização, uma logística baseada em resultado, não. Antes da gente ir para o campinho, né? Só um comentário aqui do Remo Carvalho que acho que é bom a gente pontuar. De um Fortaleza mais reativo. Já havia sido muito contra o Botafogo, né? E hoje também foi, assim. Acho que deu muita a bola para o adversário ali, não conseguiu contra-atacar. Em outros jogos já deu certo essa estratégia, né? Em muitos jogos, aliás. Não foram poucos, não. Porque eu entendo. É porque tudo isso é calcado, muitas vezes, o resultado. Já que eu perdi, o que foi que deu de errado? Por exemplo, foi feita uma análise dessa quando ganhou do Corinthians. Contra o Corinthians, o Fortaleza foi muito mais ameaçado naquele jogo. O Yuri Alberto perdeu um gol inacreditável. Pedro Raul perdeu um gol inacreditável. Foi um jogo muito pior. Muito pior. O jogo contra o Bragantino, por exemplo, Fortaleza faz um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo o Bragantino estava a ponto de fazer o gol da virada. E aí, numa escapada final,
o Kevin coloca ali o Breno para fazer o 2-1. Houveram jogos ruins do Fortaleza antes de perder. Então, assim, o problema passa, na minha avaliação, por uma queda de rendimento, por ausência de uma peça, como eu vejo, por exemplo, a ausência do Rossetto hoje, o Pochettino não jogando tão bem, o Lucero não sendo um jogador tão efetivo, o Breno Lopes caiu de rendimento, que é o que a gente vai analisar agora no Campinho, né? Isso. Então, assim, eu acho que, no geral, tem essa postura, mas é uma postura onde também os adversários começaram a enxergar onde o Fortaleza tem os seus méritos. Ou o pessoal não estuda o Fortaleza. Pessoal, por que o Fortaleza faz tantos gols com tanta pouca posse da bola? Qual o grande mérito do Fortaleza de fazer isso? Os caras vão lá e estudam, opa, é o contra-ataque, é a bola longa. Hoje o Fortaleza não fez essa bola longa várias vezes. Não teve efetividade. E o jogo do Palmeiras, para mim, é o melhor exemplo disso. O jogo do Palmeiras, a primeira bola do Lucero, gol. A segunda, quase gol. A terceira, gol. E a quarta, gol também. O jogo do contra o Boca Juniors, aqui na Arena Castelão, o Fortaleza não fez um bom primeiro tempo, começa o segundo tempo, primeiro ataque, gol. Segundo ataque, acho que gol, ou foi quase gol. Aí, ou foi a primeira que foi quase gol. Assim, um nível de letalidade muito alto. O Fortaleza tem que voltar a repetir isso. Então, não acho que seja a postura. Essa postura a gente já viu em outros jogos. E deu certo em parte dela. Agora, não dá para sempre também você imaginar que o Fortaleza vai fazer o jogo perfeito. Vai ter falhas. E é saber resistir. Hoje, por exemplo, o João Ricardo foi bem importante em alguns. Até nessa jogada que saiu o gol, o segundo gol, o João Ricardo, eu fiquei com a impressão de que ele toca na bola, né? Ele toca na bola e eu acho que a bola vai na trave. Então é isso. Vai ter jogos onde o Fortaleza vai jogar mal e vai ganhar. É isso. Futebol é isso. Muito bem, vamos para o Campinho. A nossa produção aí vai colocar na tela. Vamos avaliar os jogadores do Fortaleza que entraram em campo. Começando com o João Ricardo. Eu gostei de João Ricardo, para mim é bem para ele. Eu acho que ele foi muito bem nas defesas. Algumas jogadas, eu acho que ele fez a reposição rápida. Gostei muito da dinâmica do João Ricardo. A própria, nessa falta batida, né, pelo Alan Patrick, ele fez uma defesa bem importante. E eu acho que, para mim, ele foi um dos jogadores que estiveram muito bem hoje. Bem, né, no caso, na partida de hoje. Então, para mim, é o verde e o musgo aí para ele. Fez uma partida boa. Boa. Dupla de zaga, Brits e Tite. Cara, o Brits eu vou colocar ele como... Caramba, velho. Teve momentos que eu gostei, mas eu vou colocar como mal. Tava pensando em colocar um razoável, mas aí teve a expulsão ali na reta final. Acabou atrapalhando. Eu acho que em algumas jogadas ele foi bem, né? Foi firme em algumas jogadas. Estava até gostando em certa parte, mas depois ele caiu. Seria ali muito mais... fica com razoável. Porque a expulsão já foi na reta final, atrapalhou ali os minutos finais, mas eu não sei também se o Brits estivesse dentro de campo, mesmo no 11 contra 11, o Fortaleza tinha totais condições de vencer, tendo um jogador a mais, né? Eu acho que, na verdade, o que o Fortaleza proporcionou nos finais, ele foi para cima e toda vez que ele perdia a bola, ele ficou mais ameaçado de tomar o terceiro gol. Mas não acho que foi ali totalmente... Eu vou colocar o meu termo aí para o Brits, acho que ele fez uma partida mais para médio. O Tite, esse eu vou colocar muito bem. Eu já falei muitas vezes, o Tite, para mim, não é... De todos os zagueiros hoje do Fortaleza, tirando o Jonathan, né, que é da base, que ainda não jogou, o Tite, para mim, eu acho ele o elo mais fraco. Mas o Tite hoje, além de construção, recuperação de bola, muitas jogadas ele ganhou e ele foi um jogador, na hora que o time estava jogando mal, ele sempre estava construindo para o time ir para frente. E ele foi muito bem nisso. Então, para mim, o Tite vai com esse verde mais forte aí, muito bem para ele. Fazia muito tempo que eu não vi uma partida boa, segura do Tite, assim, realmente, até ele fazendo aquelas saídas da área que ele costuma fazer, foi mais bem calculado hoje, ou pelo menos não teve erros grosseiros. Então eu gostei muito da partida do Tite hoje, fez uma partida muito boa para mim. Bom, agora, completando a defesa, Tinga e Felipe Jonathan. Cara, o Tinga para mim é o bem... O Tinga cometeu falhas, mas o Tinga era a peça dentro de campo do Fortaleza que mais conseguia produzir jogadas de ataque. Era o jogador, o lado direito do Fortaleza, principalmente com o Tinga, quando vinha construindo por dentro, ele tinha essa qualidade de construir, por exemplo, o passe que ele deu para o Sacha, ele quase fazer um gol, as jogadas de ataque que ele chegou a participar muitas vezes. Para mim, o Tinga foi
jogou bem, assim. Eu não vou colocar muito bem porque ele cometeu falhas. Mas era o jogador que, toda vez que ele estava conduzindo a bola, eu tava gostando do jogo do Tinga. Eu estava achando ele um jogador que estava bem. Então, para mim, apesar de ele também ter falhado na jogada do gol, né? Porque na verdade foi um erro geral também da defesa, né? É o que pesa contra eles aí. Mas o Tinga eu vou colocar como bem. Eu gostei da partida dele. Felipe Jonathan? Eu gostei muito da qualidade de passe do Felipe hoje. Defensivamente, ok. Eu fico numa dúvida entre o razoável e o bem, assim, para ele, sabe? Porque eu acho que ele ajudou ofensivamente, jogadas pela esquerda, ele deu bons passes. Eu gostei muito da construção do jogo do Felipe Jonathan, mas também uma partida às vezes modesta. Eu vou acabar ficando com o razoável, mais para o razoável. Acho que foi mais para o razoável do que para o bem. Muito bem. Mais pro Vamos pro meio de campo agora, começando com os volantes Hércules e Sacha. Os dois para mim já pode colocar razoável. Eu acho que o Sacha ganhou algumas disputas interessantes, ele é muito bom nisso, né? O maior ladrão de bolas do brasileiro. O Hércules também ganhou muito. Assim, no momento que o Fortaleza cresce na reta final do primeiro tempo, eles roubaram muitas bolas. Eles começaram a ganhar várias disputas no meio de campo, várias disputas. Mas aí depois, no segundo tempo, eles caíram de rendimento. Assim. Eu acho que ficou mais com dificuldade. O Sacha quase fez um golaço, né, no primeiro tempo. O Sacha talvez para mim ainda um pouquinho melhor do que o Hércules. Mas o Hércules também ainda devendo, né? Eu gosto de ver o Hércules mais próximo do gol. Tentou um chute de fora da área hoje, acabou finalizando para fora. Mas eu gosto de ver o Hércules mais ali, sabe? O Hércules é muito bom quando recupera a bola já no setor ofensivo. Seja para dar um passe, seja e já tentar pegar ali um rebote e tal. Ele tem um senso de oportunismo que eu gosto muito. E ele, longe do gol, eu acho que ele fica mais inútil mesmo, assim. Erra mais, né? Acaba não sendo mais tão produtivo. Enfim. Bom, Pochettino. Cara, o Pochettino começou mal mesmo no jogo. Depois ele começa a jogar bem e no segundo tempo fez uma partida razoável. Então vai ficar no razoável, né? Mal com bem fica razoável e o razoável com razoável fica razoável. O Pochettino, desde a lesão, ele não vem sendo aquele Pochettino, né? É porque, vamos lá, o Pochettino ele tem grandes atuações, mas até naquele bom momento ele não era, às vezes ele não fazia grandes atuações, mas ele ele era era muito efetivo, né? porque a bola parada dele era muito boa, por exemplo. Tem algumas assistências, porque o pessoal olha as assistências dele, fica parecendo que é tudo com bola rolando. Não, teve o gol, por exemplo, que ele bate escanteio pro gol do Lucero. Teve várias jogadas assim de bola parada, né? O jogo contra o Boca, por exemplo. Ele bate a falta na cabeça do Lucero, o Lucero fez um dos gols naquele jogo. Então, para mim, o Pochettino, se ele conseguir manter essa média, ele só não pode mostrar o desempenho que ele estava apresentando no jogo contra o Botafogo, ele jogou nada, e no começo do primeiro tempo de hoje, né? E aí, quando ele sentiu ali, eu acho que agora com a volta do Martins não, com a volta do Caleb, torcendo para que o Caleb não se lesione mais, né, até o final da temporada, aí eu acho que o Fortaleza ganha muito mesmo se o Caleb agora estiver disponível. Bom, ataque agora, Pikachu. Pikachu, assim como todo mundo no começo do jogo estava mal, depois ele tem uma leve melhora. Tentando lembrar de alguma. Ele chegou a fazer boas dobradinhas com o Tinga. Mas teve uma jogada no primeiro tempo que ele reclamou de uma falta, que eu até acho que foi falta, mas tomou um cartão desnecessariamente, assim, o Pikachu. Não vai poder atuar, se não me engano. Com esse cartão está de fora do próximo jogo. Mas também acho que ele seria poupado. Mas, em todo caso, o Pikachu vou ficar também com razoável. Breno Lopes. Mal. Esse mal. Muito mal. Não, mal. Muito mal também não. Aliás, o nosso muito mal tá branco aí, né? Ali na legenda embaixo. É verdade. Mas é mal, viu só? É o laranja. Laranja aí pro Breno Lopes. Eu não acho que ninguém teve muito mal a ponto, porque muito mal tem que ser realmente uma partida. Só o Vojvoda, né? Que você vai dar muito mal. Porque, por exemplo, daqui a pouco ele vai chegar no Machuca.
E é capaz E do é chat, Machuca, hein? a torcida inteira se bota muito mal para ele, porque o cara pega o acumulado. Porque se fosse pegar o acumulado, o Tite não ia ganhar esse verde vivo dele hoje, não, pô. O Tite hoje jogou muito bem. Mas o Breno jogou para mim mal. O Breno jogou mal, de fato, não. Aliás, já vem jogando mal há um tempo. Eu já tenho ressaltado isso. Às vezes, pelo fato dele já ter um certo crédito, isso vai meio que tirando a crítica em cima dele. Lembra que uma vez eu falei aqui? Eu falei: olha, se é a atuação que o Breno Lopes jogou hoje, sendo tudo que ele fez, e o nome dele fosse Machuca, a gente não estaria colocando aqui um amarelo, entendeu? Ou um laranja, estaria colocando aqui um vermelho, né? Um laranja. Então, para mim, o Breno fez de novo uma partida abaixo, tem sido pouco produtivo. Não tem sido mais um jogador ameaçador para o adversário. E a queda de rendimento também dele é o fato também, que o pessoal pergunta assim: o Fortaleza está jogando reativo. Olha quantas vezes o jogo do Atlético Mineiro, uma jogada do Breno que colocou o Fortaleza na vantagem naquele jogo, né? O jogo contra o Bragantino, ele entra e resolve o jogo. A gente está vendo o Breno, de fato, mais abaixo nos últimos jogos, né? A média dele, para mim, está mais abaixo. E E para finalizar os titulares, Lucero. Lucero, eu gostei. Hoje ele errou bem menos passes, assim, no jogo Botafogo ele errou tudo, assim, impressionante. Hoje ele já conseguiu acertar algumas jogadas, ganhou muitas disputas, teve muita consciência, assim, não forçou nenhuma jogada, porque no jogo Botafogo ele forçou uma penalidade, que para mim não houve, mas nesse jogo ele foi razoável. Não vou dizer que foi bem, porque também não teve muitas possibilidades, acho que não chegou nenhuma bola para ele ali finalizar, pelo menos eu não consigo lembrar aqui de cabeça. Mas foi uma partida ok do Lucero, nada para chamar atenção, mas também nada de maneira negativa, acho que seria exagerado. Para a galera que veio do banco, vamos lá. Esse Caleb com K aí não é Caleb com K, viu? Nosso diretor, que hoje tem que falar diretor. Isso, o diretor é. Caleb com C. É que o Caleb com diretor C. é novo aqui, ele tá pegando É. ainda. Caleb é com C, eu no baixo do Você R. viu, novo Pronto, diretor. isso. O Caleb, muito pouco tempo em campo, né? Não dá para fazer a análise dele, então é sem nota. Não se machucou já é positivo, né? Já dá pra. Não, e eu acho, assim, torço eu para que ele não se machuque. Pode se machucar? Pode, porque também não precisa ser a mesma lesão, pode ter outra lesão, mas torcendo para que não aconteça. Mas eu acho que o Fortaleza ganhou um jogador de tanta qualidade. Eu acho que o Vojvoda demorou tanto para colocar o Caleb nesse jogo. Na hora que ele veio, e aí já vale para os três: Caleb, Mancuso e Kaiser. Os três entraram aos 44, 45 do segundo tempo. Não tinha o que Quando fazer, a né? placa estava levantando, falta 7 minutos. Com um a E aí, menos. não dá, pô. Não dá. Os três aí sem nota: Caleb, Mancuso e Kaiser. Não tem como avaliar. E eu acho que o Vojvoda desperdiçou muito o jogo de hoje para pelo menos empatar ou até buscar a vitória. Aí os caras que entraram mais tempo, o Martínez eu achei regular. Até ele fez boas jogadas, tentou dar um passe ali para o Lucero não acreditou na jogada, mas ganhou algumas bolas, mas também nada a ponto de se exaltar, e também não acho que também é a ponto de criticar, não. Ele não está na mesma qualidade do Pochettino, né, do que o Caleb pode oferecer, o próprio Kevin, mas foi uma partida razoável. O Martínez até agora não tem feito partidas de chamar a atenção, mas também eu acho que não tem sido desastroso. Ele foi lá no jogo contra o Potosí, por exemplo, que ali foi mal. Nesse jogo razoável, a entrada dele não fez o Fortaleza melhorar, mas também não acho que também o Fortaleza... o Fortaleza piorou porque cansou muito, né? E o Vojvoda não chegou a isso. Então, razoável aí para o Martínez. Machuca. Cara, o problema não foi o Machuca. O problema não foi do Machuca. O problema foi do Vojvoda, que daqui a pouco eu vou analisar. Mas o Machuca, cara, não era peça para hoje. Não era peça. E eu, às vezes, até eu posso imaginar que o Machuca ainda pode se recuperar. Hoje era uma possibilidade, mas se tivesse o Fortaleza vencendo, ok, velho. Mas puta merda, velho. Com o Moisés no banco, tanta gente. Quis dar uma moral pro Machuca, eu acho. Ele quis dar uma. Não é dar moral quando o jogo tá a favor, entendeu? Não botar 1-1, jogo fora de casa, sabe? Enfim, eu achei que foi um erro errado. Erro errado é ótimo. Mas eu vou ficar com. Vou ficar com o mal do Machuca. Eu acho que algumas jogadas ele não conseguiu ser o jogador insinuante que deveria ser. Ele foi similar ao Breno. Resumindo, foi isso. O tempo que ele ficou em campo, ele fez muito parecido com o que o Breno fez. Resumindo, foi isso.
Muito bem. Para finalizar, daqui a pouco tem esporte por aqui. Juan Pablo Vojvoda. Hoje Cara, ele errou, né? Hoje ele foi mal. hoje ele foi Nem mal. Eu não sempre vou o botar... homem acerta, né? É porque, assim, eu acho que a escalação dele foi boa no início. Eu acho que o que pecou aí foi, de fato, durante o jogo, né? Eu até pensei em colocar um muito mal para ele, mas eu não acho que o time... Eu acho que ele demorou. E aí não é um erro extremamente grave. É um erro que eu considero até um erro, um erro importante para o contexto do que era o jogo ali na reta final. Vai ficar para o mal, mas poderia ser um vermelho também aí, porque eu acho que esse era um jogo que daria fácil para pontuar. Quando eu digo fácil, não é pelo jogo ser fácil. A reta final se desenhava para levar pelo menos um ponto para casa. E ele acabou deixando escapar até esse ponto. Bom, medalhinhas, Thiago Minhoca. As avaliações Tite, positivas só para Tinga, Tite e João Ricardo, né? é, Tite é o ouro. Tite é o ouro, Tinga é a prata e o João Ricardo é o bronze. Muito bem. Então, Dito está isso, aí. viu? Lembrando, viu? Volta Cardona, volta Kusevich. E- Mancuso pode ganhar mais oportunidade. Espero muito que o Mancuso jogue contra o Atlético Paranaense, né? Eu acho que é uma fundamental ter ele. E até o pouco tempo que ele teve em campo, assim, não deu para avaliar, mas eu até gostei. Ele recebeu uma bolinha bem quadrada ali na lateral e deu uma matada de bola. Eu falei, pô, não é um cara qualquer, não. Ele entende do riscado. Ele dá para ver que ele tem qualidade. E o Paul Fernandes? Chega aí essa semana ainda, Thiago Minhoca? Não, esse aí só 2025. Assim, ele já colocou nas redes sociais, né, de que não tá saindo de fato do Boca Juniors. Só não citou que tá vindo para Fortaleza. Ele disse que tá vindo para o Brasil e que quando tiver o clube, ele vai divulgar para o Boca Juniors quem é esse clube. Tá uma disputa aí entre São Paulo e Fortaleza, mas o que tá todo mundo dizendo é que é o Fortaleza, porque parece que já foi assinado. Eu até estranhei Muito o bem. fato dele não ter citado que era logo o Fortaleza, né? O que gera uma dúvida, né? O torcedor do Fortaleza, que viveu o começo da temporada perdendo jogadores, já fica assim com a orelha de pé, tipo, ó, não vamos perder o jogador, não. E eu acho que vai acabar fechando realmente com o Fortaleza. Muito bem. Então é isso.